Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou o Caio Zanon, cirurgião titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e hoje estarei mais uma vez junto com a doutora Michele em mais um episódio. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã titular pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e estou aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, que é sobre nossa revista ABCD, como se deve publicar, quais são as indicações. Vai ser um podcast bem de toques sobre publicações. Então, você que é interessado em publicações, a gente tem que saber a importância, né, de se publicar, dos trabalhos que estão sendo feitos, inovações que está sendo feito, que hoje em dia é o que a gente tem, né? Então, para isso, a gente vai receber o Dr. Francisco Tustumi. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, mestre, doutor e pós-doutor pela USP, preceptor em cirurgia geral no Hospital Israelita Albert Einstein e cirurgião do aparelho digestivo ICESP. E editor da revista Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva, ABCD. Seja bem-vindo, Dr. Francisco. Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Caio. Bom dia, Michele. Obrigado pelo convite, né? Então é isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Legal. Hoje, então, um tema de bastante ciência, às vezes para o cirurgião que tem medo, preguiça ou receio, né, de fazer a ciência, a gente vai falar aqui com um especialista. E Francisco, a revista do ABCD, ela já existe, a gente já conversou com o professor Andreolo um pouco sobre a história, de tudo como começou, né? E ele ressaltou a sua importância dentro disso tudo. Como isso começou? Como você, como cirurgião, se interessou por pesquisa? Isso foi um começo lá da faculdade? Isso surgiu depois da especialização? Como que aconteceu isso? Desde a faculdade eu me envolvo com pesquisa, né? Desde da faculdade fazendo iniciação científica. Eu acho que isso é uma etapa importante do aprendizado do aluno. Com o tempo eu fui me desenvolvendo, seguindo mais na área digestiva, na área cirúrgica, e fui mais focando nesse tipo de tópico. Mas isso é um interesse meu desde a época da faculdade, sim. Legal, ótimo. Parabéns por todo o seu currículo, né, de pós-doutorado tão jovem, né? E falando da revista, assim, qual que é qual é a visualização dela no cenário das revistas? Qual que é a pontuação dela? Fala um pouco da revista pra gente. Certo. Então, o ABCD, né, é uma revista focada em cirurgia e cirurgia digestiva, né? Nesse tipo de área, né, na área cirúrgica, na área de gastroenterologia, a nossa revista ela tem uma posição bem relevante dentro do país, né? Fator de impacto de em torno de 1,6, né? É indexado nas principais bases, né? Então, PubMed, no PubMed Central, no Medline. Você consegue encontrar os artigos da nossa revista em todas as principais bases, em Base, Google Scholar. Então, é uma revista que tem uma visibilidade muito forte, né? Uma visibilidade muito boa. E pro cirurgião, né, a gente tem algumas revistas aqui nacionais, né, e eu acho que o ABCD, se eu não me engano, eu acho que de fatores de impacto é o que a gente tem maior representatividade nacional. Sim, tanto na área cirúrgica quanto na área de gastroenterologia. É a revista com maior fator de impacto do país. Legal, isso fortalece muito, né, você pensar que a cirurgia digestiva, né, o colégio digestivo, uma especialidade tão ampla, consegue ter uma revista de tanto impacto nacional, né? E dentro da revista hoje, qual é a sua função, seu papel? Como você trabalha desenvolvendo sua função na revista? Certo. Como você mencionou, né, o Dr. Nelson Andreolo é o editor-chefe, né? Eu fico como editor associado, né? Então, eu auxilio no processo de avaliação dos trabalhos, né? No processo de desenvolvimento da revista, no desenvolvimento do site da revista, né? Então, é basicamente isso. A nossa ideia, a nossa participação é tentar aumentar a reputação da revista. Legal. E falando assim, e o que o autor, assim, eu tenho eu tenho um trabalho que eu fiz, eu quero desenvolver um artigo bacana. E por que eu devo escolher a revista ABCD?
A revista, como eu falei, assim, é uma revista que ela tem um fator de impacto interessante, é uma revista indexada nas principais bases. Ela é uma revista que a gente chama de Open Access, né? Ou seja, todo mundo tem acesso aos artigos dessa revista, o que traz um benefício do ponto de vista de métrica, né? Se o seu artigo ele é mais visto, né? Por ser Open Access, ele tem mais chance de ser lido e de ser citado e, portanto, todas as métricas como autor melhoram, né? Então, o seu índice H, né? Então, tudo isso daí é melhor para você. Você consegue explicar um pouco mais isso? Porque, às vezes, a pessoa quer começar, certo, mas ela tem dúvidas, né? Do que seria isso, por que eu tenho que escolher, né? A gente já publica, eu já publico, né? O Caio publica, então a gente já tem. Mas vamos supor que seja uma pessoa que está ouvindo que quer começar. Às vezes é um residente de cirurgia geral, um residente de cirurgia do aparelho digestivo. Eu sei que, assim, por exemplo, eu que venho do interior do Brasil, né? A gente vê que o pessoal quer publicar, mas às vezes tem medo e não tem, assim, como eu vou falar, uma cultura tão grande de publicar igual vocês têm aqui no Sudeste, né? Então, assim, para esse pessoal, né? Quem está ouvindo do Norte, que a gente vai atingir todo mundo, vai atingir o Brasil inteiro, né? Isso que é legal do podcast, a pessoa está ali no carro, está ouvindo, às vezes, sei lá, está operando e está ouvindo a gente. Então, assim, lá no Norte, né? Que não tem tanta publicação que venha de lá, né? O que você pode exemplificar melhor para essa pessoa e incentivá-lo a nossa revista? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante é, de fato, você ter uma estrutura ao seu lado, né? Então, uma estrutura que inclui ter pessoas gabaritadas, ter orientadores, né? Ter pessoas que possam te auxiliar, porque se você não tem experiência na área de pesquisa, a chance de você submeter um artigo e ele ser rejeitado é muito alta, de fato. Então, o que é importante é você se amparar em pessoas que tenham experiência na área, né? Em alguns, eu entendo que muitas instituições elas não têm cultura de publicação, então às vezes o entorno não é favorável. Isso é um problema do país, né? Isso é um problema do país, porque acho que as pessoas às vezes não valorizam tanto o cirurgião pesquisador, né? Eles valorizam muito mais a assistência do que a parte de pesquisa e, portanto, às vezes o pesquisador não tem nenhuma posição relevante dentro das instituições, né? Então quem quer publicar às vezes fica desamparado, né? Então, nesse tipo de situação, às vezes a melhor estratégia é tentar procurar fazer estágios fora em instituições que às vezes você consiga desenvolver esse seu lado. Acho que essa é uma boa estratégia. Eu acho que isso é um ponto bem crítico, assim, do assistencial versus o editor, assim, né? Entre o cirurgião. Porque ocupa muito tempo. Sim. Você tem que tirar períodos, não é uma coisa que você... eu vou pegar meia horinha aqui, vou fazer um pouquinho... Esse trabalho não vai andar, ele vai ter muito erro, você vai ter problema de termo, TSLE, submissão, plataforma... Você vai ter diversas barreiras que exigem tempo, né? E o cirurgião, muito assistencial, ele foge, né? De perder tempo, né? Sim. E isso é um problema. Eu acho que o fato de hospital-escola, né? Então, a gente pensa em instituições com hospital-escola que existem uma cultura de alto volume, discussão, tumor board, porque assim, o que fala, o que a literatura traz. Acho, talvez a instituição traz um pouco mais disso para o cirurgião fugir um pouco só do assistencial, né? Sim, sim. E você como editor, você recebe esses primeiros trabalhos, né? Como que é essa primeira análise do trabalho? Primeiro, aquela parte estrutural, aquele básico. Como que é esse trabalho de editor, assim, que você faz essa primeira visão do trabalho submetido? Certo. Hoje o ABCD ele deve mudar um pouco o sistema de submissão, né? O nosso sistema de submissão, e o que vai mudar um pouco essa logística, né? Então, a ideia, né, nos próximos semanas ou os próximos meses, né, que a gente adote a seguinte logística, né? Então, o autor, uma vez que submete no sistema, né, o artigo, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma análise inicial da formatação, da estrutura do artigo, né, para ver se ele tem o pré-requisito mínimo para ter a formatação adequada, né?
Sendo aprovado nessa primeira etapa, ele vai passar pelo editor, né? O editor vai fazer uma leitura mais tentando avaliar o escopo, para saber se está dentro do escopo da revista, né? O artigo, para saber se o tema é relevante para a revista, e fazer uma avaliação geral da qualidade do artigo. Se o editor considerar que o trabalho ele tem uma relevância, que o trabalho ele tem está dentro do escopo da revista, o próximo passo é ele encaminhar para os revisores, né, que vai fazer a revisão por pares, né? Então, a nossa revista tem uma série de colaboradores, né, que eles auxiliam bastante nessa etapa, né, que vão auxiliar nessa parte de revisão, né? Então, geralmente vai mandar pelo menos para 2 revisores, né? Esses 2 revisores eles vão fazer a leitura completa dos artigos, do artigo, né? E vai fazer as suas ponderações, suas críticas em relação ao artigo. Uma vez feito essas ponderações, vai voltar para o editor vai fazer uma análise dessas críticas do revisor, do revisor por pares, né? E vai decidir se a partir daquele momento o artigo ele deve prosseguir ou não, né? Se ele achar que com as críticas do revisor o artigo ele pode ser melhorado, né? Então aí sim é devolvido para o autor para fazer as modificações. Caso o editor considere que as críticas do revisor são muito relevantes, né, e às vezes são impeditivas de prosseguir com a avaliação do trabalho, o editor pode negar a publicação daquele trabalho naquele momento, né? Caso contrário, o trabalho vai voltar para o autor, o autor vai fazer as revisões necessárias e aí vai voltar para os revisores, né, para ver se atendeu ao que eles estavam esperando. Perfeito. E na sua experiência, qual que é a falha? A falha acontece com mais frequência onde? Logo na submissão? Exato. Na formatação, né? Exatamente. A falta de leitura ali do editorial completo, né? Exatamente. É a etapa que o pessoal às vezes é mais desatento, ou que às vezes é o que dá mais... É um trabalho mais chato, né? Que é a parte de formatação. Então, às vezes o pessoal não é muito cuidadoso em ler as instruções aos autores, né? Uma coisa que é mais ou menos específica do ABCD, né? Da revista do ABCD, é a parte das referências, que é um pouco diferente da maioria das referências que a gente utiliza. Que a gente utiliza o formato, a sequência alfabética dos autores. Tá. Então, assim, às vezes o pessoal já havia mandado o trabalho para outra revista, né? E aí eles pegam basicamente a mesma formatação e encaminham para a nossa revista. Uhum. E aí está de fora das nossas regras, né? Então, isso é a formatação é o erro mais comum. É o erro mais comum, né? Essa referência não é algo que vai mudar nesse novo formato? Não para agora, mas talvez no futuro, porque... de fato, isso é algo que gera polêmica, né? Porque muita gente não gosta dessas características de formatação das nossas referências, né? Porque realmente não segue o que é mais comum. Tá. Mas agora não vai mudar. Talvez nos próximos meses, né, a gente faça alguma modificação nesse sentido. Legal. Quais são os tipos de artigos que são aceitos? Relato de caso é aceito? É clínico? Qual é o tipo? Fala pra gente. Do ponto de vista teórico, todos, né? Uhum. Todos os desenhos de estudos. É claro que alguns desenhos de estudos, eles trazem mais interesse para a revista, né? Para os editores. Obviamente que os ensaios clínicos, eles têm maior poder de impacto na prática clínica. Então, existe um interesse maior nos estudos experimentais, que a gente chama, né? Mas, às vezes, alguns estudos, até relatos de casos, se eles forem bem excepcionais e didáticos, eles também vão ser avaliados e vão ser julgados também, né? Mas é claro que assim, a gente tem uma certa restrição com relatos de casos porque eles têm um poder de trazer informações reais muito baixo, né? Sim. Uma coisa que é muito comum o pessoal achar em relação aos relatos de casos, porque eu acho que principalmente para quem está começando é o que o pessoal se interessa mais, as pessoas tendem a achar que
por um caso ser muito raro, é o que faz ele ser publicado, né? O que nem sempre é verdade, e na verdade eu diria que na maior parte das vezes não é assim. Porque o fato de ser raro torna também ele menos útil para a prática clínica, porque se ele é tão raro, ninguém vai ver esse caso que você viu, né? Então, o mais importante de um relato de caso é que ele tenha uma lição para o leitor, né? Que ele traga uma lição para o leitor, né? Então, a mensagem de casa, que é o takeaway message, né? Que fala. Então, assim, se aquele caso, que ele às vezes é um caso excepcional, mas é um caso que tem um valor didático muito grande, né? Que ele está bem ilustrado, bem contemplado por figuras, vídeos, e agora o ABCD vai começar a aceitar vídeos também, né? Legal. Então, imagens de exames, né? Então, tudo isso daí eles podem tornar o relato de caso mais didático, e aí traz um valor real para o leitor, né? Então, esse tipo de relato de caso, ele tem mais chance de ser aceito. Perguntei também mais pelo relato de caso, pelo que você falou mesmo, que os alunos, eles chegam para mim, professora, vamos publicar um relato de caso? Aí eu falo, oh meu Deus, de novo. Assim, às vezes não é um relato de caso, né? Que vai, igual você falou, tem que ter a mensagem. Por que aquele relato? Porque às vezes é interessante para a pessoa, mas porque a pessoa não tem aquela vivência cirúrgica, não aquela vivência do hospital, e é legal para ele. Mas para gente que já está ali no meio, que está lendo os artigos, não é interessante, aquilo, é meio que o dia a dia. Exatamente. Então, o orientador, né? Eu sou orientadora de iniciação científica também, e eu vejo muito isso. Outra coisa que eu vejo muito é as pessoas não seguirem a sequência para escrever o artigo, né? Às vezes eu vejo discussão na hora de apresentar os dados, tipo assim, tudo confuso, o que vou dizer irrita, né? Acho que não é uma palavra muito polite, né? É muito... Que dificulta. Que dificulta apresentar ou um relato de caso que seja, ou quando você vai fazer a metodologia, é não seguir a história do negócio, né? Não seguir a cronologia, né? Eu tenho um pânico disso. Eu falo, gente, tem que seguir a cronologia, você tem que falar tudo o que foi feito e tudo isso, né? Fala pra gente, assim, agora falando uma coisa mais básica, né? Quais são os tópicos, né, que tem que ter num bom artigo? Então, tem que ter uma boa introdução, tipo isso, que eu queria que você explicasse. Assim, antigamente, se você ler os trabalhos da década de 80, da década de 70, ou mesmo até mais recente, década de 90, começo dos anos 2000, em geral, os trabalhos eles eram extremamente bagunçados, né? É o que você falou, às vezes irrita de você ler o trabalho antigo, né? Porque eles não tinham uma metodologia tão definida, né? E conforme foi passando o tempo, né? Então, cada vez mais a gente espera, né? Ler um relatório técnico, né? Então, o artigo científico, na verdade, é um relatório técnico. Então, a gente não quer que o aluno escreva como se estivesse escrevendo um poema, né? Aquilo lá tem que seguir uma estrutura bem previsível até, né? E obviamente que essa estrutura ela depende de uma série de fatores, né? Mas eu diria que o principal é o desenho do estudo. Então, nos últimos anos tem surgido cada vez mais aqueles checklist de acordo com cada desenho de estudo, né? Então, se você entrar naquele site do Equator, né? Então ele dá várias ferramentas, várias checklists para você seguir de acordo com o desenho de estudo, né? Então, por exemplo, relato de caso, né? Ele vai pedir o que tem em cada estrutura, na introdução, o que deve estar escrito na parte de metodologia, na parte de apresentação do caso, né? Na parte de discussão, o que é importante, né? Também vale para revisão sistemática. Talvez na revisão sistemática o checklist mais conhecido seja o PRISMA, né? Mas existem outros, né? Que mais? Então, para cada desenho de estudo, a gente vai ter um checklist. Nesse checklist vai ser basicamente uma sequência de informações que são relevantes para você seguir, né? Então, depende basicamente do desenho do estudo.
E eu acho que quem quer começar a fazer um trabalho, ele tem essa dificuldade. E aí o papel inicial que o Francisco falou, que é o orientador, né? Então você ter alguém que já tem uma experiência, que vai olhar e falar, olha, você tem que escrever isso aqui na introdução, isso aqui na discussão, seu método tem que estar escrito isso. Pra você não cometer erros básicos que vão deixando você cansado. Você fala, não, acho que não vai dar pra eu fazer isso, porque toda hora eu tenho que arrumar alguma coisa, eu vou desistir disso aqui, né? Então, a experiência, né? É um trabalho de experiência, realmente, né? Escrever um artigo. Isso do checklist que você deu as dicas, né? Para quem quer começar a escrever ou já está escrevendo, mas está se perdido, eu acho que é essencial. Ter um checklist, ter um padrão, seguir um cronograma, né? Vai te ajudar a produzir muito mais, né? O que eu tenho visto também muito é a ajuda da IA, né? Mas eu acho que a gente tem que ler o que a IA escreve também, né? Porque senão... Sai umas coisas bem, bem absurdas, né? Sim. Mas isso de ler bastante, pegar, né, referências de revistas importantes, né, com fator de impacto grande para a gente usar nas bibliografias. Eu gosto muito, por exemplo, de usar... Sou meio antiga, então eu uso o Mendeley ainda, a bibliografia, mas eu gosto bem, porque eu baixo o Mendeley, eu baixo os artigos e o artigo já fica ali separado, né? Eu gosto de funcionar por organização, né? Então, eu tenho pastas de tudo na minha vida, né? E o Mendeley, ele me dá essa visão de pasta. Sim. E eu gosto de funcionar dessa maneira. Pasta de artigo, pasta de publicação, então eu funciono dessa maneira. E o Mendeley me dá isso. Você tem algum que você goste para a bibliografia? Porque, para mim, é a parte que eu acho mais difícil do artigo, é achar as bibliografias que correspondem ao que a gente está querendo discutir. O Mendeley é uma boa opção, sem dúvida, né? Mas aí depende de cada um. Fala a sua favorita pra gente. Na verdade, eu não uso nenhuma delas. Uso. Ele usa ele mesmo, né? Porque para ter doutorado com a idade dele, ele deve usar a mente dele mesmo. Eu prefiro escrever o que está na minha cabeça e tentar me embasar nos artigos que eu vou encontrando, né? Tal. Então, depende de cada um. Eu tentei usar o Mendeley, mas realmente eu acho que eu me sinto mais confortável fazendo na sequência... do que eu vou pensando mesmo, né? E aí, assim, para cada um das etapas de um artigo, né? Então, eu costumo escrever inicialmente em bullet points, né? Em tópicos, né? E para colocar só as ideias que eu quero colocar, né? Depois eu vou desenvolvendo com o tempo e aí eu vou vendo as referências, né? Eu vou lendo o que eu acho que corresponde ao que eu estou pensando, né? E aí já falando agora como autor, não como editor, né? Mas assim, basicamente eu escrevo metodologia e resultados primeiro, né? Que eles não dependem basicamente de nenhuma referência, né? E aí com base nisso eu vou escrever depois que finalizei os métodos e os resultados, eu vou escrever a introdução. E a introdução basicamente eu quero tentar justificar aquele trabalho que eu estou fazendo, né? Então, justificar a importância dele, né? Contextualizar a importância dele e deixar claro o objetivo do meu trabalho, né? E aí, com base nisso, eu vou pegar as referências que eu considerar adequadas, né? E após isso, né? Aí eu vou sim para a discussão. E na discussão eu vou procurar discutir os resultados do meu trabalho. Então, basicamente, eu preciso terminar o trabalho para poder fazer a discussão, né? Então, eu vou precisar ver os resultados que eu obtive e tentar criar hipóteses para justificar aqueles resultados, ou então, às vezes, encontrar outros artigos que fizeram trabalhos semelhantes que vão fazer um paralelo com os meus resultados para ver se eles concordam ou discordam dos meus resultados, né? Tentar identificar as limitações do meu estudo, né? E por fim, até propor, né, futuros estudos que vão seguir, que vão dar seguimento àquele tipo de análise que eu fiz, né? E por fim, a conclusão, né? Então, tudo isso daí eu vou fazendo e de acordo com isso daí eu vou procurando nas principais bases de dados as referências que eu considero apropriadas, né? Legal, ótimo. Eu acho que a parte de método talvez seja a parte mais trabalhosa, né? Onde você tem que pensar mesmo assim, ter uma objetividade, uma transparência de método, onde você vai pensar na sua estatística,
onde o cirurgião falha em querer, não, mas se a gente usar isso aqui, não, isso não dá para você fazer, porque você não vai ter, você precisa de um N muito maior, você precisa discutir, né, o método antes de sair escrevendo ou pegar, eu tenho aqui 50 casos de alguma coisa, eu vou fazer, não, 50 não dá, é pouco, né? Então, a parte estatística talvez seja um erro falho, assim, né, no começo dos estudos, né? Sem dúvida. Quanto a isso, assim, a minha opinião, né, é que, assim, eu acho que todo mundo tem que ter um conhecimento mínimo na parte de estatística ou na parte analítica, né? Eu acho que isso daí é importante, porque senão acontece esse tipo de erro, né? Que às vezes a pessoa é um cirurgião assistente excepcional, tem um conhecimento cirúrgico excepcional, e às vezes o tipo de trabalho que ele quer fazer não é possível ser feito com os dados que ele tem, né? Então, se você tiver um conhecimento analítico mínimo, né, você não precisa ser um estatístico, um matemático, enfim, você precisa ter um conhecimento mínimo para que você possa ter uma ideia do que você pode fazer com os dados que você tem à disposição, né? Então, eu acho que essa parte de conhecimento em estatística, eu acho que ela, em epidemiologia, né, eu acho que ela é indispensável. Eu tenho um professor lá em Cuiabá e ele fez estatística, ele é clínico e ele me ajuda bastante quando a gente vai escrever. Então, como ele fez estatística, eu tenho bastante ajuda disso e ele foi meu professor no mestrado na parte de estatística e epidemia. É um cara fantástico. Ele é o cara que, assim, ele é infectologista e ele é um dos poucos brasileiros na OMC. Né? Na OMS, perdão. OMS, então, o cara é fantástico. Não sei se você conhece ele, Dr. Cor Jesus. Você já ouviu falar ele? Então, ele que ajudou no desenvolvimento, por exemplo, da vacina da dengue. Entendi. No Brasil. Legal. Então, é um cara fantástico. Ele me ajuda bastante com estatística. Não conheço os números, mas é uma ajuda muito bem-vinda e até para corrigir o que você fez. Também, né? Porque às vezes você erra no que... Igual quando eu estava fazendo mestrado, eu tinha pensado em fazer uma metodologia e ele falou, não, Michele, eu acho que a outra vai ser mais adequada, até porque ele era o professor de mestrado na época, para poder entender. Então, às vezes, pedir ajuda também, uma pessoa com mais experiência de estatística nunca é uma vergonha. Eu acho que pedir ajuda nunca é uma vergonha. E melhor do que você apresentar dados errados e de formas erradas. E aí são interpretados de forma errada também, Exato. Que é o que a gente viu muito na pandemia, né? Exato. As pessoas apresentarem os dados, interpretarem da forma, às vezes, da cabeça delas, né? Sim. E isso que acaba acontecendo. Então, às vezes, passar por uma revisão de alguém mais experiente antes de você mandar é a melhor coisa. E é possível, né? Você fazer esse erro intencional, né? Intencional. Isso é perigoso. Aquele erro intencional, não exclui esses aqui... Cria um excludente aqui para aumentar esse lado, né? Isso acontece. Aquela manobra estatística, né? Então, sobre o que a Michele está falando, eu acho que essa questão da parte de ter uma pessoa envolvida, né, no trabalho que vai te ajudar nessa parte analítica, se você não tem a experiência suficiente, eu acho essencial, né? É essencial para o desenvolvimento do projeto, porque às vezes é muito comum, que eu vejo bastante também, é o pessoal às vezes coleta um monte de dado e manda para um estatístico, né? Ou seja, o estatístico ele não participou da fase inicial do projeto. Então, aí ele basicamente vai pegar os dados e tentar fazer o que... Matematicamente, ele acha correto. Exatamente, que às vezes nem é algo interessante do ponto de vista prático, às vezes não é o correto. Às vezes ele só quer achar um P significativo para te agradar, né? Então, realmente, essa não é uma forma correta. O melhor realmente é ter envolvido uma pessoa desde o começo do projeto para ajudar a elaborar tudo o que você vai fazer, identificar a melhor estratégia de análise, né? Tentar ver os dados que vão ser coletados e os dados como eles vão ser coletados, né? Que isso é relevante também. Que aí, com base nisso, você consegue desenvolver um projeto metodologicamente correto, né? Legal. É que eu me lembrei agora, não sei se o Fernando deve ter visto, na época da pandemia, saiu um artigo do New England, do cara pulou de paraquedas e o cara que não pulou de paraquedas. Você viu esse artigo? Que eles simularam como se fosse um estudo
e vira uma chance de morte de quem pula de paraquedas e quem não pula de paraquedas. E eles mostraram como você pode estatisticamente simular que o cara que pulou sem o paraquedas tem a chance de não morrer. Então, assim, eles fizeram um artigo... É um artigo fake, obviamente. Sim. Mas você começa a ler e você fala assim, não, ninguém escreveu isso. Aí depois vem o editorial, com certeza foi no New England. E ele fala assim, como você pode usar a estatística a seu favor nos trabalhos. Sim. E a gente tem que ter cuidado... Sim. Na hora de interpretar o que a gente está lendo, né? Porque às vezes a gente está lendo o que a gente quer ouvir. Não necessariamente o que os dados mostram. Então, eu achei muito interessante esse artigo. Como assim a pessoa sem paraquedas sobreviveu, né? Sim. Pode ser meio óbvio, mas às vezes, em algumas doenças, alguns tratamentos, né? As pessoas fazem isso estatisticamente, né? Sem dúvida. Assim, basicamente a forma de análise que é mais comum na nossa área é a análise que a gente chama de teste de hipótese, né? Que é basicamente aceitar ou rejeitar uma hipótese nula, né? Então é uma visão dicotômica, né? Então, ou aceita ou rejeita a hipótese nula. E então, assim, uma coisa que determina muito se você vai para um caminho ou para o outro é o que a gente chama de poder de análise, né? Que depende de uma série de fatores, né? E o tamanho amostral é um dos principais, né? Então, obviamente, se você tiver um N amostral muito pequeno, o poder de análise do seu estudo é muito baixo. E, consequentemente, a tendência é que você rejeite a hipótese nula cada vez mais, né? Então, você consegue, dependendo do tipo de situação, você consegue aceitar ou rejeitar a hipótese nula, né? E assim, é por isso que também é importante não só para quem está escrevendo, mas também para quem está lendo o trabalho, ter algum conhecimento mínimo de análise de estudo ou de epidemiologia, né? Porque é importante que o leitor também tenha uma visão crítica sobre isso, né? Senão você facilmente é enganado por um número ali. Acho que um tipo de artigo muito crescente são as revisões sistemáticas, né? Sim. É algo que você deve saber, não sei há quantos anos faz que é altamente produzida, mas é algo mais recente, né? As revisões sistemáticas, pela alta demanda de artigos e publicações que a gente tem mundialmente, né? O que você acha das revisões? Assim, eu acho que é um papel importante. É difícil a gente acompanhar. Muitas vezes a gente corre ali, pesquisa algum artigo, 4, 5 vezes, depois você vai para uma revisão para tentar pegar um filtro e ganhar um pouco de tempo, né? Opa! Exatamente. Então, assim, as revisões sistemáticas elas têm umas características muito, muito particulares que tornam elas interessantes para quem escreve e para para a revista que publica, né? Então, uma coisa que é uma vantagem da revisão sistemática para o autor é que, assim, geralmente não tem tanta limitação ética, né? Então, você não vai precisar passar por um comitê de ética que vai às vezes atrasar o início do seu projeto, né? A avaliação ética desse tipo de artigo é muito mais facilitada. Então, para o autor ele é mais fácil, não tem gasto nenhum, você faz a sua casa, né? E então, cada vez mais gente tem se interessado em escrever revisões sistemáticas. E, por outro lado, para as revistas tem uma certa importância por conta do que você falou, que muitos autores, às vezes, eles estão lá, não querem fazer uma revisão muito detalhada para escrever o seu artigo, eles vão lá e se embasam em uma outra revisão sistemática para escrever sua introdução, sua discussão. Ou seja, na prática, as revisões sistemáticas elas tendem a ser mais citadas, né? Então, para as métricas do jornal, isso é interessante, né? Então, ou seja, então os jornais eles têm se interessado também em publicar muita revisão sistemática. Mas enfim, agora com o crescimento da parte da inteligência artificial, dos chatbots, né? Talvez essas revisões sistemáticas elas vão perdendo o seu valor, né? Porque a revisão sistemática, apesar dela do ponto de vista de evidências ser o ápice da evidência, né? Elas são trabalhosas, demoram um tempo, meses, às vezes anos, para você concluir. E, geralmente, quando você conclui a sua revisão sistemática, ela já está desatualizada em alguns meses, né?
o que é um problema, né? Então, a tendência é que as revisões sistemáticas elas não são tão atualizadas, né? Quando você está lendo, você vai ver lá quando que foi o período de busca, às vezes é mais de um ano atrás, né? Então, a tendência é que é importante a gente avaliar criticamente essas revisões temáticas e ver que assim elas têm suas limitações também, né? Acho que talvez uma inteligência artificial vai fazer uma revisão sistemática muito mais rápida do que... Já tem algumas ferramentas de inteligência artificial que vão fazer esse processo de busca para tentar acelerar essa etapa da revisão sistemática, né? Do ponto de vista metodológico, né? Em teoria, uma inteligência artificial ela não é tão enviesada, né? Então tem menos risco dela cometer algum erro e às vezes algum erro que pode enviesar o resultado final, né? De às vezes deixar de selecionar um trabalho porque o autor não quis incluir, né? Então e é muito mais rápido, né? Então essa é uma vantagem. A desvantagem é que a gente não sabe exatamente como funcionam todas as IAs, né? Então a gente sabe que a gente não conhece. Então, do ponto de vista de transparência, isso tem uma certa limitação. Já vi alguns trabalhos que publicaram em revistas indexadas ao PubMed, né? Utilizando essas ferramentas, né? Tenho ainda um certo pé atrás com essas ferramentas, né? Mas talvez nos próximos anos a gente veja um crescimento desse tipo de artigo, né? Que a metodologia foi em parte feita pela IA. E aceito, né? E assim, é uma possibilidade, né? Existe Você já teve algum assim? Já revisou algum desses? Não, assim? na nossa revista não. Mas eu já encontrei artigos no PubMed que foram... que usaram e deixaram explícito que eles usaram IA como ferramenta de busca, né? A IA, assim... a IA, ela tá aí, né, gente? Ela tá aí no dia a dia. Meus filhos até brincam, vão falar bom dia pra IA. Meus filhos têm 4 e 6 anos e eles usam IA. Então, eles falam assim, vai que um dia, né, as máquinas vão rebelar e eles vão lembrar que a gente falou bom dia pra elas. É o novo Toy Story, né? É o Toy Story, os brinquedos versus os brinquedos tecnológicos. Né? Exatamente. Então, eles gostam de usar e ficam discutindo, sabe? E vai ser normal para eles. Então, isso vai ser o normal para eles, né? Não no futuro, já no presente, né? E o que, assim, eu acho que a gente tem que saber usar a IA, né? E saber o que pedir para ela. Eu posso chegar, voltando lá ao meu artigo lá do que eu falei do paraquedas, eu posso pedir, escreva um artigo que eu quero que diga que no final a pessoa não vai morrer se ele pular sem paraquedas. E ela vai achar relação em relação a isso, né? Então, a gente tem que ser crítico com a IA nesse ponto do qual é o prompt que a pessoa usou, como a pessoa pediu, de quanto tempo ela pediu o artigo, né, Francisco? Exatamente, assim, a IA ela falha muito, né? Ainda falha muito e ela mente muito, né? Então isso ela sabe mentir e justificar sua mentira. Exatamente, ela mente como ninguém. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Uma coisa que eu tenho visto bastante, né? Às vezes o pessoal usar até referências, aí você vai ler as referências, né? Porque às vezes eles criam uma certa verdade no artigo ou em algum texto que eles escreveram e colocam referência. Você vai ver a referência e a referência não existe. Ela tem um DOI, ela tem um título, ela tem o nome de autores e às vezes os nomes até são verdadeiros, mas aquele trabalho não existe. Caramba! Porque a IA às vezes ela inventa também, né? Você fala, coloque referências, mas você não falou que a referência tinha que ser verdadeira, né? Então, ele cria referências, né? Tá. E às vezes no formato Vancouver, tá? Então você acredita. Se você não checar, você acredita. Legal. Vamos às mensagens para... Eu só queria perguntar uma coisa. Hoje, existe um custo de publicação no ABCD? Como eu tenho um trabalho, eu quero publicar no ABCD, eu vou entrar lá no site, procuro submissão, isso tem um custo? Como que é só esse ponto? A gente tem tentado incentivar a participação dos membros nas submissões na revista, né? E tentado incentivar a participação no CBCD, né? Então, para quem é membro do CBCD, não tem nenhum custo, né?
Perfeito. Mas o que a gente espera é realmente isso daí, que seja membro do CBCD, para não ter junto titulação com o membro. Uhum. E outra dúvida que eu tenho é sobre publicações internacionais. Pelo fator de impacto, vocês recebem artigos de outro país, né? Isso tem um número estatístico grande? Quanto que é essa porcentagem? Você sabe dizer? Eu não vou saber de cabeça agora, né? A maior parte dos nossos autores são brasileiros, de fato, né? Mas a gente recebe, sim, autores de diversas partes do mundo, né? Então, alguns autores são autores que colaboram com autores brasileiros, né? Então, tem pessoal do Chile, né? Pessoal dos Estados Unidos, a gente já recebeu também pessoal da Ásia também, de artigos da Ásia, né? Enfim, então, é o que você falou, a nossa revista ela tem um impacto, tem uma visibilidade mundial, então as pessoas de outros países leem nossa revista. A gente faz reuniões mensais para avaliar não só quem submete, mas na verdade até principalmente quem lê nossos trabalhos, né? E a gente vê que muita gente de fora do país lê, né? E principalmente dos Estados Unidos lê nossos trabalhos também, né? Então a gente tem... Agora eu não vou saber de cabeça qual que é a porcentagem, mas sem dúvida tem fora aqui. Eu perguntei porque, curiosamente, eu já vi alguns realmente, né? De internacionais publicados lá. Isso é um impacto realmente muito interessante. Sim. De visibilidade, né? Com certeza. As mensagens. Exatamente. E o que você deixa aí de dica para quem quer publicar e por que publicar na ABCD, assim, um resuminho final, aquela coisa assim, take message at home. Tá. Bom, então, assim, que eu falei, a grande vantagem de publicar na ABCD é uma revista que ela é a principal revista do Brasil na área cirúrgica e de gastroenterologia, é uma revista open access, né? Então muita gente lê, né? Isso favorece que o seu artigo seja lido, seja citado, né? Que vai aumentar suas métricas individuais, né? E assim, o ABCD é uma revista que ela tem o potencial de ser um grande porta-voz, né? Um porta-voz da ciência e porta-voz da ciência na área cirúrgica, na área da cirurgia digestiva e um porta-voz da ciência brasileira, né? Então essa é uma ferramenta que a gente tem que valorizar bastante, né? Que você vai submeter seu trabalho e aqueles seus dados da sua instituição, às vezes elas vão atingir o mundo. Né? Perfeito. Isso aí, muito obrigado, viu, Francisco? Obrigado a vocês pela essa discussão sobre artigos e, né, ver a importância que isso tem, né, para a ciência, para a medicina, né, do Brasil. E muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Francisco. Foi, acho que, um podcast muito relevante. Nossos podcasts têm sido muito cirúrgicos, né? Cirurgia, fala de lesão, e falar sobre revista, ciência, sobre esse trabalho importante que você faz no CBCD, na revista da ABCD, é de grande valia. Tenho certeza que vai incentivar mais autores a te procurarem e aumentar ainda o impacto da revista. Obrigado por participar da gente do podcast. Espero que você tenha gostado da experiência. Claro. Obrigado a vocês pela participação e obrigado pelo copo. Né? Legal. E você que nos ouve, tem interesse em se associar ao CBCD, entre no site cbcd.org.br e nos sigam no Instagram, CBCD Digestivo, e até o próximo episódio. Até.